O STF rachou. A maioria dos ministros se recusou a defender Alexandre de Moraes, que perdeu o apoio e ficou isolado no STF. Bom dia, bom dia, bom dia! E hoje o bom dia é triplo porque eu preciso começar essa análise dizendo para vocês que eu estava errado. Eu publiquei aqui no canal uma outra análise questionando se Moraes seria abandonado pelo Supremo ou seus ministros dobrariam a aposta. E na minha visão, o fato de que apenas 4 ministros prestaram solidariedade a Moraes até agora, 3 em público e 1 em privado, mostrou que a maioria do STF estava sendo cautelosa e pensando muito bem no que ia fazer e no que vem aí em frente, refletindo, mas eu acreditava que os ministros iriam, no final das contas, como sempre, se autoproteger de forma corporativista, fechar o corpo, fazer um cordão de proteção ao redor de Moraes. E eu tenho que te dizer que eu estava errado, porque a julgar pelo que a imprensa publicou hoje, o STF rachou. Moraes não tem mais apoio na maioria e ele está sendo cada vez mais isolado. Gente, olha só essa manchete aqui do Poder 360. Maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Olha, isso aqui é gigante. Eu fiquei chocado ao ler. E eu acho que nós vamos ter até uma certa dificuldade em entender a magnitude do que está acontecendo. Vamos ler então aqui os destaques que eu trouxe para você, que só melhora à medida que a gente avança na leitura desses principais pontos que eu separei para você. Olha aí comigo, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa na última quarta-feira, agora, dia 30 de julho de 2025, 2 dias atrás. Não houve consenso. Segundo apurou o Poder 360, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para Moraes, que esperava ter unanimidade em seu favor. Torta de climão. Gente, eu não queria agora estar na pele do ministro Alexandre de Moraes. Vocês conseguem imaginar a frustração dele ao se ver abandonado pela maioria do Supremo na hora de maior necessidade, na hora de maior aperto, depois de que tudo que ele fez foi apoiado pela maioria dos ministros, que apoiaram ele na maioria aí dos ministros em todos os seus abusos, em todas as suas ilegalidades, em todas as atrocidades? Ele deve estar até se sentindo aí traído, porque ele fez o que ele fez sabendo que ele tinha o respaldo da maioria. Mas agora que a água bateu no pescoço, os demais ministros estão tirando o seu da reta e deixando Moraes sozinho para aguentar o rojão. Segundo essa matéria, como a maioria dos ministros não aceitou assinar essa carta em apoio a Moraes, foi pensada uma outra saída, uma outra solução. Um jantar com Lula no Alvorada na noite de ontem, quinta-feira, em que todos os ministros deveriam ir, repetindo o que eles fizeram depois do 8 de janeiro, quando as maiores autoridades dos 3 poderes foram juntos até o STF em manifestação de solidariedade. Mas adivinha o que aconteceu? Falhou miseravelmente essa tentativa aí de reunir todo mundo em apoio a Moraes. Olha aí, Barroso foi comissionado por Lula para convidar todos os magistrados. Nova frustração. O quórum do jantar foi de apenas 6 dos 11 ministros. Alexandre de Moraes, ele próprio, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes e Roberto Barroso. Faltaram ao encontro André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Lula pretendia produzir uma foto para demonstrar a unidade. Apareceriam ele e os 11 ministros do Supremo juntos, de mãos dadas e defendendo a soberania do Brasil. Gente, que fracasso! Por que vários ministros não foram, hein? Coincidentemente ou não, aparecer agora em uma foto com Lula, com Moraes, poderia ser uma espécie de beijo da morte. Isso porque faz parte da Lei Magnitsky sancionar qualquer outra pessoa que colabore, que ajude materialmente ou que de qualquer outra forma ajude um sancionado pela Lei Magnitsky. E uma foto de todos eles aí juntos poderia levar a outras pessoas, a outras autoridades serem punidas e sancionadas. E com medo das sanções, o que eles querem agora é baixar a fervura. Basta ver o teor da nota do Barroso após as punições, como eu mostrei aqui numa análise aqui no canal, em que eles baixaram demais o tom. Agora olha como que a situação do STF parece estar mesmo se tornando cada vez mais irreversível para o Moraes. No final, só com 6 ministros, Lula acabou conseguindo demonstrar de forma clara um racha
dentro do STF. Gente, um racha dentro do STF. Assimila aí. Para, reflete, pensa. Uma coisa que jamais imaginou que ia acontecer. Um racha dentro do STF. O portal Metrópolis, ele fez um quadro do racha. Dá uma olhadinha aqui, ó. Reunião com Lula no Alvorada. Compareceram Cristiano Zanin, Barroso, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, e eu já vou te mostrar que nem todos compareceram de bom grado. Não compareceram. A trinca aqui, ó, dos que não foram punidos pelos passaportes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques, e se somaram aí a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli. Entre os 6 que compareceram, gente, um deles nem foi de bom grado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Entre os 6 que compareceram, um foi a contragosto. Edson Fachin esteve no Alvorada só porque será o próximo presidente da corte daqui a menos de 2 meses. Achou que, mesmo contrariado, seria ruim do ponto de vista institucional faltar ao evento, até porque o seu vice será justamente Alexandre de Moraes. Há um sentimento no STF de que Moraes está levando a todos na corte para um caminho sem volta. Na decisão em que ele mandou colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro chegou a sugerir tacitamente que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros do Brasil. Esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros. Resumo perfeito da ópera. Os ministros do STF perceberam finalmente que Moraes está descontrolado, descompensado, levando eles todos para um caminho sem volta, levando eles todos pro buraco. Que pena que não entenderam antes, que pena! Antes de tantas pessoas se tornarem vítimas dos abusos, das monstruosidades de Moraes, de tantas vidas serem destruídas e antes a democracia do Brasil se deteriorar tanto, tanto. Como não foi pelo amor, parece que vai ser pela dor. Mais tarde hoje ainda vai haver a abertura dos trabalhos do STF e a gente vai observar atentamente como que cada ministro vai se portar ali no plenário, nos seus discursos, nas suas falas. O esperado é que todos falem de forma mais ou menos incisiva, mais ou menos tímida, alguma coisa em solidariedade a Moraes. A gente vai ter que ler as entrelinhas e eu vou trazer toda a repercussão disso aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.